Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos e amigos, nós queremos hoje realizar um estudo sobre o Salmo 1. É muito importante que nós conheçamos, porque ele nos diz muito do que Deus quer de nós. Em muitos outros livros, ele faz referências, não é? No primeiro versículo do livro dos Salmos, ele nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um dos exemplos que nós podemos tomar é quando nós saímos evangelizando, muitas das vezes encontramos amigos à mesa, bebendo, fumando, não é? E nós estamos ali trabalhando para Deus. E muitas das vezes eles nos convidam para sentarmos, para conversarmos um pouco, e que nós devemos não aceitar. Dar uma desculpa qualquer e sairmos fora. Fazermos a nossa parte de falar de Jesus e sairmos. Não jamais sentarmos. Isso nos prova em Provérbios 4, 14 e 15, que nos diz: não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evitai, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, distante, o máximo que se possa, para que o convite, para que a tentação não se conclua em nós. Ainda em Provérbios, no capítulo 4, 14 e 15, ele nos diz, não é? E o que é que ele nos diz? Vou repetir. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evitai-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa bem distante. Ainda em Jeremias, no capítulo 15, versículo 17, ele diz: Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário. A mão de Deus está conosco, nos sustentando, nos guardando, nos dando apoio para que nós não venhamos cair. Mas temos que ter cuidado, pois me enchestes de indignação. Então, meu amado, nós temos que ter zelo pela palavra, por aquele título que nós recebemos de filhos de Deus. Então, nós temos um nome a velar, a ter cuidado. No versículo 2, ele nos diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, constantemente, para que nós sejamos sábios nas horas em que necessitamos da orientação de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então nós temos que conhecer a palavra. Nós não podemos seguir o pastor pelo que ele diz. Nós temos que buscar os nossos próprios conhecimentos, a nossa própria sabedoria que Deus nos deu, para que nós entendêssemos e andássemos segundo os seus mandamentos. Ele ainda diz: não te mandei eu? Esforça-te em bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso quer nos dizer o quê? Confirmando aquilo que ele nos diz: habitarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Ele está em nossos corações. Nós somos o seu tabernáculo, nós somos o templo de Deus, pois o seu Santo Espírito habita em nós, em nossos corações, e dirige as nossas vidas.
Isso confirma em Ezequiel 47, 12 a 15, que nos diz: e junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer, e não cairá a sua folha, nem acabará os seus frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. A comida é a palavra que você vai pregar. O remédio é a cura que você vai, em nome do Senhor Jesus, efetuar. Ele está conosco, Ele está com você em seu coração, dirigindo a sua vida. E Ele continua, não é? Ele continua, meu irmão. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim está, esta mesma terra vos cairá a vós por herança. É a terra prometida, a terra em que nós iremos chegar e plantar a nossa vinha, o nosso alimento, onde nós iremos trabalhar. Iremos orar, iremos cantar, iremos louvar, mas também teremos o trabalho dirigido por Deus. No versículo 4 ele nos diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, não é? Então Jó confirma, em Jó 21, 17, 19, diz: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição. E Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para quem o conhece. É Deus protegendo, guardando, livrando de todo mal. No versículo 5 ele nos diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ninguém que não seguir a Cristo terá acesso aos céus. Entrará na casa do Senhor. Ainda em Naum, capítulo 1, 7 e 8, ele nos diz: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Você confia no Senhor? Você o busca todo dia? Você o agradece por ter vencido o dia à noite? E ao amanhecer agradece por um novo dia ele te ter concedido? Temes ao Senhor? Pregas os evangelhos? É preciso conhecer o Senhor para que o Senhor nos identifique onde quer que nós estejamos. No versículo 6 nos diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Nós temos uma luz. No Salmo 105 nos diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Luz para os meus caminhos, luz para os teus caminhos é a palavra de Deus. Em João capítulo 10, versículo 14, nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O Senhor te identifica e sabe onde estás. Se estiver no céu, se estiver no inferno, se estiver nas profundezas do mar, se estiveres na profundeza da terra, onde quer que esteja, Ele nos enxerga, Ele nos vê, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu creio que muitos católicos se converterão, são as ovelhas de Deus, que existem muito espírita, macumbeiro, aqueles da pior espécie da baixa magia,
que são escolhidos e que virão no templo de Deus. São as outras ovelhas, esse é o meu pensamento. Portanto, meus amados irmãos, nós temos também que aprendermos a respeitar e pregar vivendo o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Também me convém agregar estas que elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las, tirá-las da mão de Satanás. Amados irmãos, amados amigos, Salmo 101. Os irmãos devem ler, meditar, buscar, conhecer e aprender do que é verdadeiramente ser um cristão respeitoso, obediente à palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem, amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.